Olá pessoal, sejam bem-vindos aí no nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Na nossa aula de hoje nós vamos entender a lei de Snell-Descartes, ou seja, um matemático e geógrafo que nasceu no ano de 1580 na Holanda. Em 1613, Snell assume um cargo de professor de matemática na Universidade de Leiden. Fez várias descobertas e como uma dessas descobertas, o método para calcular o raio da Terra em 1615. Outras, como ele cria um método para determinar as distâncias por meio da triangulação trigonométrica, usado até hoje em mapeamentos topográficos. Já no ano de 1621, ele chegou na equação da refração, que é conhecida hoje como a lei de Snell-Descartes. Vamos entender isso juntos? Então, vem comigo. Meus queridos, veja essa reta aqui, que ela representa para nós dois ambientes diferentes. Então vejam que nós temos um meio 1, que é a parte de cima, e o meio 2, que será a nossa parte de baixo. Seria como se tivesse uma superfície separando o ar e a água. Tudo bem até aí? Vejam então, pessoal, que eu vou mandar aqui, eu vou incidir nessa situação aqui um raio de luz que eu vou chamar de raio incidente. E quando ele chega a essa superfície de separação, ele vai sofrer um desvio. E parte dessa luz que está chegando nessa superfície refratora, ela passa para o outro lado aqui, ó, sofrendo uma refração, que nós vamos representar por RR. Bom, a parte da luz que está chegando aqui de volta, como vocês sabem, né? Que é o seu meio de origem aqui, ou seja, o raio de luz que volta ao seu meio, nós vamos chamar de raio refletido. E eu quero aqui chamar a atenção, né? Que nós já estudamos para as leis da reflexão. Ou seja, meus queridos, a primeira lei da reflexão, ela diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Márcio, cadê a normal? Vou apresentar ela ali daqui a pouco para vocês. A segunda lei nos diz que o ângulo de incidência e o ângulo refletido são iguais, que eu também vou apresentar. O que eu quero que vocês fiquem atentos para essa situação, que a reflexão ela é inevitável. Ou seja, a reflexão sempre vai acontecer, meus queridos. Seja através de um corpo opaco, um corpo transparente. A reflexão sempre acontece. Em uma refração acontece? Acontece. Em uma parede onde há um obstáculo, um anteparo do qual a luz não se refrata, também tem a reflexão. Ok? Que fique bem claro isso para vocês. Sabia não? Então, meus queridos, a luz que chega a essa superfície de separação se desvia em duas direções. E isso acontece porque não existe a menor chance de a refração não ser acompanhada com a reflexão. Fique bem claro isso para vocês. Ou seja, a refração da luz é sempre acompanhada pela reflexão. Sendo assim, no ponto onde a luz toca essa superfície da minha refração, de tal forma que também nós temos uma reflexão, nós temos a normal. Ou seja, a normal é uma força de contato com a superfície. Então, nós vamos representar aqui o prolongamento dessa nossa normal, que ela é perpendicular à nossa superfície. Onde nós temos aqui também, ó, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Ou seja, um ângulo formado entre
o ângulo de incidência e o ângulo do qual ele passa para o outro meio. Ou seja, o raio que passa para o outro lado e a minha linha normal. Além desses dois ângulos aqui, nós temos este outro ângulo aqui, ó. Ou seja, o meu ângulo de reflexão que é representado por R', viu? Sendo assim, pelas leis da reflexão, do qual eu acabei de falar com vocês, o nosso ângulo de incidência é o mesmo que o ângulo de reflexão. Depois de a gente identificar os fenômenos que ocorrem na refração, agora nós vamos discutir a respeito deste ângulo de incidência e deste ângulo de refração. Estes dois ângulos, seja de incidência e o de refração, que muda, né, para o outro meio, eles podem ser resumidos em uma mesma expressão. Ou seja, o índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2, do qual eu estou mencionando aqui para vocês. E isso vai relacionar com os nossos ângulos de incidência e com o ângulo de refração. Então, esta expressão é o qual o Snell chegou a uma conclusão onde o índice de refração 1 vezes o seu seno de incidência é igual ao índice de refração 2 do segundo meio vezes o seu seno refratado. Esta equação é a tradução matemática da lei de Snell-Descartes. Algumas pessoas têm o costume de generalizar de uma forma que, quando vê a figura, onde a luz vem do lado de cima e passa para baixo, então já tiram a conclusão que o índice de refração 1 é o de cima e o índice de refração 2 é o de baixo. E nós não podemos pensar desta forma, porque a luz ela pode estar vindo aqui, ó, de baixo e sofrer um desvio para cima. Ou pode vir da esquerda, da direita, ou da direita para a esquerda. Então, pessoal, a melhor definição que fica mais apropriada é que para o índice de refração 1, é o índice de refração de onde nós temos um meio de origem, de onde ela está partindo. Por outro lado, o índice de refração 2 é o seu destino. Ou seja, o índice de refração 1 é o índice de refração de onde a luz está vindo e o índice de refração 2 é o índice de refração para onde a luz está indo. Quando a luz sofre uma refração e muda a sua direção de propagação, nós podemos dividir os casos desta refração. Então, nós vamos ter duas situações em que isso pode acontecer. O primeiro caso, nós vamos levar em consideração em que a luz está passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. E a palavra refringente está relacionada ao índice de refração. Ou seja, quando eu digo em que um meio é mais refringente que o outro, isso implica que ele tem um maior índice de refração. Sendo assim, quando a luz está passando do mais refringente para o menos refringente, ou seja, ela está se propagando onde o índice de refração é maior para onde o meio onde o meu índice de refração é menor, isto é, o índice de refração de origem é maior do que o índice de refração de destino. Sendo assim, nós podemos saber o que acontece com a luz na sua velocidade, na sua direção de propagação, quando a luz passa do mais refringente para o menos refringente. Que fique bem claro isso para vocês, pessoal. Entende essa parte do qual eu estou frisando muito a respeito desse índice de refração, de onde ela sai e de onde ela chega. O nosso primeiro caso é quando o índice de refração do meio 1 ele é mais refringente do que o índice de refração do meio 2. Ou seja, pessoal,
Quando nós temos a luz, ela vai passar do mais refringente para o menos refringente, a sua trajetória, ela muda. Então, nós vamos representar aqui a nossa normal, e como é sabido por vocês, a normal ela é perpendicular à nossa superfície. E percebam que a luz, quando ela sofre uma refração, passando do meio mais refringente para o menos refringente, ela se afasta da nossa linha normal. Tá vendo, pessoal? Ou seja, meu ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. Outra coisa importante aqui que eu quero que vocês fiquem atentos a essa situação é quanto à sua velocidade de propagação. Ou seja, como nós sabemos que o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz pela velocidade do meio, ou seja, quanto menor for o meu índice de refração, maior será a minha velocidade. Então, quando ele passa do mais refringente para o menos refringente, a sua velocidade vai aumentar. Tá vendo que bacana? Vejam que a minha velocidade nessa situação aqui, ó, a velocidade de destino é maior do que a minha velocidade de origem. Por isso que eu falei aquilo antes. Determinar de onde ela está vindo e de onde ela vai. Tá bom? Para o nosso segundo caso, nós vamos pegar que o índice de refração do meio 1 é menos refringente do que o índice de refração do meio 2. Fazer ao contrário, viu? Então vejam que nessa situação onde separa esses dois meios, quando a luz ela incide nesta superfície, percebam que ao passar para o outro meio, ela se aproxima da minha normal, não é isso? Então, pessoal, nós temos que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo refratado. Como a luz está passando de um meio menos refringente para o mais refringente e que o índice de refração 2 é o seu destino, então ele é maior do que a sua origem. Isso é um fato, não é isso? É bem notório para vocês. De tal forma que o índice de refração é inversamente proporcional à sua velocidade. Isso nos permite dizer que a velocidade de propagação será menor. Então, a velocidade da luz nessa situação, ela está diminuindo. Ou seja, a velocidade 1 é maior do que a velocidade 2. Eu vou continuar colaborando. Temos também um segundo caso onde a luz não será desviada, pessoal. Vejam bem, olha só, o nosso primeiro caso aqui, né, para essa situação, ela vai acontecer onde a luz não muda a sua trajetória. E isso será quando a luz for incidida perpendicularmente à superfície. Ou seja, nesta situação em que a luz chega na minha superfície de separação com ele, com um ângulo de 90 graus, perpendicular, certo? Vejam bem, onde nós temos uma superfície de meio com índice de refração 1 e um meio com índice de refração 2. E se a luz chegar a essa superfície desta maneira, formando um ângulo de 90 graus, a luz, ao passar para o outro meio, ou seja, refratar aqui, ela segue em linha reta. Ela não sofrerá nenhum desvio dessa luz. E a gente pode traçar aqui também a nossa normal, viu, pessoal? Nossa linha normal. Percebam que a luz está incidindo sobre uma linha normal e quando isso acontece, nós dizemos que o ângulo de incidência e o ângulo refratado é igual a zero. É a primeira situação em que a luz passa para um meio, né, de um meio para o outro, que ela não sofre o desvio. Agora, o segundo caso vai ser quando o índice de refração de origem ele for igual ao índice de refração de desvio. Melhor dizendo, eles são
portadores do mesmo índice de refração. E quando isso acontece, nós dizemos que o índice de refração 1 é igual ao índice de refração 2. Logo, o ângulo de incidência será o mesmo que o ângulo de refração, mesmo que a luz seja incidido dessa forma aqui, ó, de uma forma oblíqua. Meus queridos, essas são as situações que ocorrem, né, no nosso meio óptico. Espero que tenham ficado bem legal essa aula aí para vocês. Meus queridos, nessa situação onde a luz ela não sofre um desvio na sua trajetória, nós podemos dizer que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de refração, de tal forma que a velocidade de incidência também será o mesmo que a velocidade refratada, que passa para o outro meio. Esta situação, onde os dois meios são iguais, melhor dizendo, com os mesmos índices de refração, gera uma situação conhecida como continuidade óptica, que será aquela situação em que, pelo fato de os dois meios terem o mesmo índice de refração, ou seja, você não consegue identificar onde começa um ou onde termina o outro. Seria como se o vidro tivesse o mesmo índice que a água. Ou melhor dizendo, quando você mergulhasse essa placa de vidro na água, você não enxergaria o vidro dentro da água, pois tendo o mesmo índice de refração, os dois, supostamente, né, pessoal? Isso é uma questão hipotética, ok? Então você não conseguiria identificar onde começa um, onde começa o outro. Bem simples assim. Termino aqui essa aula, pessoal. Espero que tenham gostado. E se chegou até aqui, isso significa que essa aula foi muito importante para vocês. Então quero te pedir aí, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. E lembrando que toda semana nós temos 2 aulas. Divulgue para os seus amigos, pois assim nosso canal possa prosperar, ou seja, ele possa crescer. Muito obrigado pela sua paciência